Glória a Deus, uma noite de ceia do Senhor, e eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração durante algumas semanas, e que Ele tem falado muito forte ao meu coração há algum tempo. Mas antes de nós lermos a palavra, eu queria compartilhar com você a história de 3 homens. O primeiro desses homens é Charles Finney. Charles Finney era um advogado norte-americano que ele vivia um eterno conflito com a sua própria fé. Ele não acreditava em Deus. Mas Charles Finney começou a ver um movimento espiritual acontecendo e ele se reclinou para um lugar escondido. E nesse lugar ele começou a questionar Deus sobre a existência dele. Ele começou a dizer: Senhor, você existe. Fala comigo, marca a minha vida. E naquele lugar em que ele estava, ele teve um encontro com o Senhor que ele chamou como o batismo de fogo. A partir daquele encontro, Charles Finney abandonou a advocacia e se dedicou à pregação do Evangelho. Charles Finney começou a ser sustentado em oração por algumas pessoas. No século XIX era muito comum cruzadas evangélicas e ele começou a se dedicar a essas cruzadas. Estima-se que mais de 500 mil pessoas aceitaram a Jesus através da pregação de Charles Finney. Um outro homem que nós vemos na Bíblia, John Wesley, ele fundou o movimento metodista. John Wesley era cristão desde pequeno. E aí John Wesley foi enviado para pregar o Evangelho na Índia. Passou 2 anos na Índia pregando o Evangelho. 2 anos pregando o Evangelho e ninguém se converteu. John Wesley voltou da Índia, decepcionado, e ele voltou dizendo: eu fui para lá para converter os pagãos, mas quem vai me converter primeiro? John Wesley teve um encontro com o Senhor, experimentou uma mudança de vida. É um dos nomes mais conhecidos do Evangelho. E John Wesley ganhou tanta gente para Jesus, que é incontável o número de pessoas que ele, através das suas pregações, ajudou a serem transformadas. Um outro homem, um terceiro homem, muito conhecido, Billy Graham, chegou em um culto normal como esse aqui, em uma cruzada no século XIX. E ao chegar numa cruzada, ele olhou, viu que estava lotado e falou: vou embora. Um irmão na recepção viu que ele estava indo embora, foi até ele e falou: não, fica aqui, Deus tem uma palavra para você, Deus quer falar contigo. E aquele irmão insistiu tanto que Billy Graham permaneceu naquele culto. E ao final daquele culto, Billy Graham aceitou a Jesus. E a partir dali, Deus começou a fazer um movimento na América através da vida dele. Mais de 250 milhões de pessoas foram alcançadas pela pregação de Billy Graham. Ele começou a pregar nas rádios, na TV, foi o primeiro homem a levar o cristianismo a esse nível. E estima-se que mais de 3 milhões de pessoas declararam a sua fé em Jesus através da vida dele. Billy Graham, ele alcançou um nível de relevância tão grande que ele se tornou conselheiro do presidente dos Estados Unidos. E quando nós olhamos para a vida desses homens, nós olhamos esses feitos e ficamos impressionados, sim ou não? Mas há 3 características nesses homens em comum. 3 características que nós olhamos para eles
E nós podemos trazer para a nossa realidade. A primeira delas é que eles eram homens comuns. Homens comuns. Homens que não tinham uma condição social privilegiada. Eles não tinham dinheiro para poder comprar o ministério deles, mas eram pessoas comuns. A segunda característica que eu vejo neles é que eles foram levantados em tempo de dificuldade espiritual e social. O Senhor levantou eles em um momento em que a sociedade precisava de um impacto do Evangelho, precisava de uma intervenção espiritual. E aí o Senhor levantou esses homens. E a terceira característica em comum entre eles é que todos eles, antes de exercerem os seus ministérios, primeiro foram conduzidos a um arrependimento genuíno. Até o que era crente desde a infância, quando cresceu, entendeu que ainda não era convertido o suficiente. E com base na história desses homens, eu quero que você abra a sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o 14. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. E o tema desse texto é o tema da minha mensagem, um chamado ao arrependimento. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, espera eu, que eu te espero. Joel, capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Joel, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Versículo 14. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar por essa palavra. Pai, eis aqui a tua palavra nessa noite. Eis aqui o teu chamado para essa igreja. Eis aqui, Pai, a nossa vida e nós te pedimos, trata o nosso coração nesse lugar. Senhor, talvez a igreja seja o hospital, Pai, que mais trata corações. Mais do que qualquer cardiologista, nós estamos aqui, Pai, para que o nosso coração seja mudado pela Tua presença. Senhor, use esse culto, esse momento para marcar a nossa vida de tal forma que nós jamais sejamos os mesmos. Fale ao nosso coração através dessa palavra. Eu reconheço que nada vem de mim, Senhor. Eu reconheço, Pai, que é a Tua presença, o Teu Espírito. Então fale ao nosso coração nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, toda vez que Deus convoca um homem para orar por avivamento, é sinal de que Ele deseja derramar o seu Espírito sobre os povos. Toda vez que Deus levanta pessoas para proclamarem uma mudança de vida, uma mudança espiritual, uma mudança social, esse desejo primeiro nasceu no coração de Deus.
Esse desejo primeiro saiu do coração dele e foi colocado no coração de alguém. Todo avivamento, escute isso, todo avivamento começa em um coração. E quem não quer viver um avivamento, queridos? Nós vimos aqui homens que viveram um avivamento. Homens que foram levantados e através das suas vidas, não só pessoas foram transformadas, mas cidades foram transformadas. Localidades deixaram de ser a mesma e passaram a viver um tempo debaixo do Espírito Santo. Todo mundo quer viver um avivamento, sim ou não, irmãos? Quem deseja viver um avivamento, dá um glória a Deus. Todos nós desejamos viver um avivamento. Mas antes de vivermos um avivamento, nós precisamos resolver alguns problemas na nossa vida. Antes de nós vivermos um avivamento, nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso interior, e entender se talvez não estamos como o povo de Israel. Nós temos que olhar para nós, e essa palavra, ela tem que ser para você, ela não tem que ser para a pessoa que está do teu lado, ela não tem que ser para quem não está aqui, ela não tem que ser para alguém que você está lembrando enquanto essa palavra está sendo pregada, ela tem que ser para você, porque se nós entendermos essa palavra, nós vamos viver um avivamento na nossa cidade, nós vamos viver um novo tempo na nossa cidade, nós vamos viver um novo tempo no Rio de Janeiro, e o Senhor, periodicamente, Ele tem me feito falar sobre isso para você, para a igreja, e eu entendo que Ele quer nos despertar para algo, mas nós precisamos resolver alguns problemas na nossa vida. Qual o primeiro problema que nós precisamos resolver? O problema do pecado. Olha o que diz o versículo 12. Agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Israel, irmão, nesse momento, uma praga de gafanhotos passou pelas terras daquele povo. A vida social e econômica de Israel estava devastada, não tinha alimento, não tinha dinheiro, e aí apertou, veio a dificuldade. Eles lembraram de quem? De Deus. Lembraram de Deus. Veio a dificuldade e lembraram de Deus. Eles adoravam a outros ídolos. Em muitos momentos abandonaram a Deus como rei, não aceitavam as ordens de Deus, viviam em independência própria, em desobediência, e aí na hora da dificuldade lembrou de Deus. Deus mesmo assim envia um homem, levanta um homem chamado Joel e fala: Joel, dê um recado a esse povo. Eu não vou virar as costas para eles, mas eu preciso que primeiro eles abandonem o pecado deles. O Senhor vira para aquele povo e fala: olha, voltem-se para mim. Olhem para mim aqui, vocês me trocaram pelo pecado de vocês. Agora vocês querem a minha ajuda. Eu estou disponível para ajudar, mas primeiro é necessário abandonar o pecado. Primeiro é necessário voltar o coração para mim. Talvez você vá olhar assim e vai falar: que absurdo, abandonaram ao Senhor para adorar um bezerro de ouro, abandonaram ao Senhor para adorar reis. É, irmão, às vezes a gente abandona o Senhor por muito menos. Às vezes a gente troca o Senhor pela pornografia. Às vezes a gente troca o Senhor pelo adultério, pela fornicação. Às vezes a gente troca o Senhor pela facilidade de ganhar um dinheiro aqui, um dinheirinho ali, e você sabe que é ilícito. Aquele povo tinha trocado o Senhor, e no momento de aperto se lembrou de Deus.
Aquele povo esqueceu que existia um Deus na hora boa e na hora da dificuldade se lembrou dele. Mas a palavra diz que ele é misericordioso e compassivo demais. Ele ainda assim responde àquele povo, deixando claro que não os abandonaria em meio ao pecado, mas ele exigia que eles abandonassem o pecado. Sabe, queridos, às vezes a gente está vivendo um tempo de escassez na nossa vida e a gente quer colocar a culpa em todo mundo. A culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é da família, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder, quando na verdade a culpa é do pecado que você não quer abandonar. Às vezes a gente quer colocar a culpa no chefe, no trabalho, a gente quer colocar a culpa em tantas coisas e a gente esquece que tem algo que adotamos como um bichinho de estimação dentro de nós, e é o pecado. O pecado, ele já se tornou tão normal para você, que você nem se arrepende mais dele. Quanto tempo nem perdão você pede a Deus? Quanto tempo nem na presença dele você chora, você se lança pedindo perdão e abandonando o pecado de fato? Porque pedir perdão, irmãos, não pode se tornar algo automático. Pedir perdão não pode se tornar um cartão de crédito que a gente usa quando quer, mas precisa vir acompanhado de um arrependimento genuíno. No século XIX, alguns missionários foram até a China para pregar o Evangelho. Passaram meses pregando a palavra, ninguém se converteu. E um belo dia, um homem começou a pregar e a falar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre cruz. E aí um dos missionários, chorando muito, levantou e disse: eu tenho pecados que eu preciso confessar e abandonar. E ele começou a dizer o que ele fazia de errado. E daqui a pouco outros começaram a dizer também os seus pecados. Todos se humilharam diante de Deus pedindo perdão por pecados da infância. Queridos, em um dia, eles ganharam vidas que eles não ganharam há meses. Porque toda vez que Deus quer derramar o seu espírito, Ele exige primeiro arrependimento. Toda vez que Deus quer fazer um mover espiritual, Ele exige primeiro um arrependimento genuíno. Tem promessas que não estão alcançando a tua vida por causa do problema do pecado. Tem bênçãos que Deus não está liberando porque você não abandonou o pecado. Eu não sei o que é, mas você sabe. Talvez é a imoralidade sexual. Você gosta de se amostrar muito. Talvez, irmão, como falamos semana passada, é a sua língua. Você fala demais. E talvez isso esteja te impedindo de receber promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. Salmo 66, o salmista Davi fala: se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não ouvirá a minha oração. Talvez você está orando aí, pedindo um monte de coisa a Deus, mas olha aqui, deixa eu te falar, antes de pedir algo a Deus, resolve o problema do pecado. Antes de pedir para Deus fazer qualquer coisa na tua vida, abandona os pecados que você precisa abandonar. Quando Deus fala com esse povo, no versículo 15, você pode acompanhar na sua Bíblia. No versículo 15, do 15 ao 17, o Senhor fala agora sim para o povo: vai para o templo orar. Mas antes de mandar o povo orar, o Senhor mandou que abandonassem o pecado. Antes de mandar o povo clamar por um avivamento, o Senhor mandou que eles abandonassem os seus pecados.
Antes de mandar o povo clamar por uma bênção, eles precisavam se voltar para o Senhor em um arrependimento genuíno. Se você fizer um checklist da sua vida, você talvez vai encontrar pecados que você ainda não confessou a Deus. Pecados. Ah, mas pastor, foi lá na minha infância, na minha adolescência. Se você não pediu perdão ainda, se você ainda não se arrependeu dele genuinamente, talvez ele seja a prisão que você está vivendo hoje. Se não abandonarmos o pecado de uma vez por todas, se não abrirmos mão dele, ele vai nos impedir de viver a melhor fase da nossa vida. Você vai sempre orar pedindo bênçãos ao Senhor, e a tua oração não passa do teto. Porque antes de se humilhar pedindo qualquer coisa a Deus, é necessário se humilhar para abrir mão do pecado. O pecado causa dor, o pecado causa choro, o pecado causa lamento, o pecado causa dor em nós. Mas o pecado só causa dor na vida daqueles que realmente desejam se arrepender de maneira genuína. Se você não olhar para a sua vida hoje e resolver o problema do pecado, talvez você vai viver a mesma escassez que o povo de Israel viveu. Talvez você vai viver a mesma vida que aquele povo vivia. Tinham acesso direto a Deus, tinham bênçãos liberadas sobre a vida dele, mas não usufruíam, porque o olhar deles era carnal, sempre para o pecado. Você precisa olhar para você e entender se não há pecados que precisam ser confessados e abandonados. Pecados que você precisa colocar para fora. Tiago diz que nós devemos confessar para alguém, para que sejamos curados. Mas aí entra o segundo problema que eu e você precisamos resolver, que é o problema da dureza de coração. Olha o que diz no versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. O Senhor, através de Joel, manda um recado, porque naquela época era normal as pessoas rasgarem as vestes em sinal de rendição a Deus. Só que começou a se tornar algo muito normal, irmão. Foi como eu falei aqui. Começou a usar o perdão como um cartão de crédito. E o Senhor sabia disso, então o Senhor vira para eles e fala: olha, a aparência está muito boa, mas eu conheço o coração. O Senhor vira para aquele povo e fala assim: ó, para a pessoa que está do teu lado, você está se humilhando, mas eu estou vendo que o seu coração continua o mesmo. Rasgue outra vez o teu coração. Muda esse coração de pedra antes de rasgar as vestes. O Senhor, Ele começa a falar isso porque o pecado, irmão, já não estava incomodando mais. O pecado já não doía mais. O pecado, ele começou a se tornar verdadeiramente um bicho de estimação, a ponto de o povo nem saber que estava pecando. Para eles nem pecado era mais a idolatria. Para eles nem pecado era mais fazer a sua própria vontade, não a de Deus. E aí quando o pecado, irmão, começa a se tornar normal, é um sinal claro de que há dureza no coração. Você quer ver características da dureza de coração? Primeiro, insensibilidade. Para você tanto fez, tanto faz. Você vem para um culto como esse e para tantos outros e você sai do mesmo jeito, da mesma forma, você não sente nada, nada acontece com a tua vida. O problema é sempre os outros, é sempre o louvor que está ruim, é sempre o pregador que é ruim, é sempre alguém que está se vestindo mal, e aí você, ao invés de se concentrar em Deus, quer olhar para a vida de alguém. O problema está sempre em tudo, nunca em você. Insensibilidade. Você começa a querer observar o ambiente.
ao invés de aproveitar o espírito que está sobre esse lugar. Insensibilidade. Você quer ver uma outra característica? Amargura. Não pode passar por você, e se não falar contigo, irmão, esquece. Ih, passou, me olhou torto. Você já começa a criar um monte de coisa na tua cabeça. Você já começa a olhar para a pessoa assim, não falo mais com ela, passou, não falou comigo. Ah, mas ela me viu, olhou dentro da minha cara e não falou nada. Então também não vou falar mais. Guarda ódio, rancor das pessoas. Se alguém pisar no teu pé, esquece, irmão. Amargura, sinal claro de dureza de coração. Talvez você vai olhar para a tua vida e você vai identificar características assim, e para você vai ser normal. Você talvez vai colocar a culpa até na tua família. Ah, minha mãe também é assim, meu pai também é assim. Só que na verdade, você não pode ser desse jeito, porque vai chegar um momento em que você vai ter o seu coração endurecido para a presença de Deus. Você quer ver uma outra característica? Obstinação. Você sabe que tem que mudar, mas não muda. Você sabe que está fazendo errado, mas não para de fazer errado. Você quer ver uma outra característica? Cegueira. Você não consegue ouvir e entender a verdade. É só a sua verdade que importa. Todo mundo está errado, você está sempre certo. Dureza de coração. Se nós não olharmos para isso como um problema grave da nossa vida, um problema sério que precisamos resolver, nós nunca vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. A dureza de coração é um dos maiores males da geração atual. As pessoas, elas não se incomodam mais com a outra. Se alguém está passando por luta, dane-se para lá, problema dele, não meu. Se alguém está passando por dificuldade, a dificuldade é dele, não minha. As pessoas não têm mais empatia umas pelas outras. O mundo tem sido cruel. O mundo tem implantado a dureza de coração. O mundo tem implantado a dureza de coração dentro da igreja. Se nós não olharmos para isso como um problema grave, se nós não olharmos para nós e identificarmos essas características, talvez nós estamos com o nosso coração endurecido. Coração endurecido, sabe para quê, irmão? Me dói o coração quando algumas pessoas falam, eu não gosto de criança. A geração de amanhã. E tem gente que fala, eu não gosto. Servir no Kids? Está amarrado. Eu não gosto de criança. Dureza de coração. Servir na igreja? Você está doido? Dureza de coração. Deixa eu te falar, irmão. Enquanto a nossa principal característica não for o amor, não for em estender a mão para o próximo, não for em guerrear as guerras de alguém, o nosso coração sempre estará distante de Deus. Enquanto você vier para a igreja para ficar sentado aí no seu banco, sem fazer nada, para mudar a vida de alguém, é sinal de que o seu coração está endurecido. Tem gente que fala assim, liderar? Está amarrado liderar? Deixa eu te falar. Você foi criado para uma missão, ganhar vidas. Se você não ganha vidas, o seu coração está endurecido para o Evangelho. Abrir a minha casa para receber uma cela? Aquele monte de gente na minha casa? Coração endurecido, não entendeu que o que você tem, quem te deu foi Deus. Quando nós fechamos os nossos olhos para isso, infelizmente, a distância dos propósitos de Deus também acontece. E você sabe, a única coisa que amolece um vaso de barro,
Você sabe o que amolece um vaso de barro endurecido? Só o fogo ou a água? O problema de um coração endurecido só pode ser resolvido pelo fogo do Espírito Santo ou pelas palavras de vida eterna. Enquanto você vier para cá, para um culto como esse, e o que chamar mais a tua atenção for qualquer coisa exterior e não a presença, olhe para o seu coração, cuide do seu coração. Enquanto a sua vinda para cá for uma vinda em que só está ligada a pessoas e não a presença do Espírito Santo, cuide do seu coração. Um coração endurecido rejeita a palavra de Deus. Um coração endurecido, uma hora não obedece àquilo que Deus está te direcionando. Um coração endurecido, ele mata vidas que poderiam ser salvas aqui nesse lugar. Um coração endurecido, ele abraça o pecado e rejeita a santidade. Um coração endurecido, ele prefere as trevas do que a luz. Ele prefere a maldade do que o amor. Mas pastor, eu até me identifiquei com alguma característica, mas eu ainda não estou assim. Ainda não está. Mas vai chegar uma hora em que o seu coração vai ser tomado. É por isso que a palavra diz que o amor de muitos está se esfriando, mas não o amor de todos. A dureza de coração talvez faça parte da tua vida. Talvez a dureza de coração seja tão presente em você que até com a tua esposa você é assim. Até com seus filhos você é assim. Mas deixa eu te falar, você precisa resolver o problema da dureza de coração, irmão. Você precisa resolver esse problema para ontem, antes que você seja consumido por ele. Quando nós olhamos para a nossa cidade, nós vemos tantas igrejas, sim ou não? Parece que em cada esquina tem uma igreja, sim ou não, irmãos? Você anda na rua, você vai convidar algumas pessoas para a igreja e todo mundo é crente. Eu sou crente já, tenho igreja. Mas por que com tanta igreja a nossa cidade está afundada na criminalidade? Por que com tanta igreja a nossa cidade está afundada na corrupção? Por que com tanta igreja tem tanto morador de rua aí? Sabe por quê? Porque nós não entendemos ainda que precisamos viver um arrependimento genuíno. Se nós como igreja não formos conduzidos a um arrependimento genuíno, a nossa cidade vai viver entregue à maldade. A nossa cidade vai viver entregue aos desejos, poderes, principados e potestades do inimigo. Quando na verdade a vontade do Senhor é que o Espírito dele seja derramado sobre a nossa cidade. Depois de mandar o povo resolver o problema do pecado e da dureza de coração, olha o que diz o versículo 28 de Joel capítulo 2, e eu estou encerrando por aqui. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O céu se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo. Deixa eu te falar, resolve o problema do pecado e da dureza de coração, para que nós possamos experimentar essa promessa de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Toda a cidade de Itaguaí será salva. Todo o Rio de Janeiro será salvo. Todo o Brasil será salvo. Todos os povos, línguas e nações serão salvos, se nós como igreja entendermos o chamado dele para o arrependimento. Deixa eu te falar, a dureza de coração faz com que uma máscara seja colocada na nossa vida. A máscara de super santo. Não tem nenhum super santo aqui. Não tem nenhum ser espiritual aqui. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu chorei na sala da minha casa pedindo perdão pela dureza do meu coração. Sabe por quê? Porque eu olhei para dentro de mim e falei: Senhor, eu preciso abandonar a dureza de coração. Enquanto você vier para cá achando que você é o super santo, que você é o cara, que você não tem do que se arrepender e se humilhar, o Espírito de Deus talvez não seja derramado por causa da tua vida. Que isso, pastor? Que responsabilidade é essa? Irmão, sabe por quê? Deus derrama o Espírito dele sobre nações. Ele quer derramar o Espírito sobre povos. Ele quer derramar o Espírito dele sobre multidões. E vai começar através de nós. E eu não estou falando de placa de igreja. Eu não estou falando de denominação, de culto. Eu estou falando isso para que todas as igrejas da nossa cidade sejam incendiadas pelo Espírito Santo. Mas precisa começar por alguém. Precisa algum povo ser chamado ao arrependimento. Precisa algum povo responder a esse chamado, abandonar o pecado, abandonar a dureza de coração e ver o Espírito Santo descer sobre essa cidade. E vai ser através de mim, vai ser através de você, vai ser através de nós. E nós vamos viver nessa cidade um novo tempo. Mas você precisa responder o chamado do Senhor ao arrependimento. Quais são os pecados que você precisa abandonar? Quais são os pecados que você precisa confessar e abandonar? Hoje você tem uma ótima oportunidade para isso. Toda vez que um povo se lança em arrependimento, Deus responde com poder. Toda vez que um povo se derrama em arrependimento, Deus derrama o seu Espírito. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eis aqui a nossa vida. Senhor, Pai, às vezes a gente quer vir para cá e ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra para renovar nossa fé, Senhor. Mas eu entendo, Pai, o Senhor está querendo chamar a nossa igreja para algo mais profundo. O Senhor está tratando algumas coisas na gente para que nós possamos viver um novo tempo. O Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que nós possamos abandonar algumas coisas que talvez tenham feito parte da nossa vida, do nosso coração. Pai, por favor, Deus, olha para nós. Olha para nós, Senhor. A Tua palavra diz que antes de orar, aquele povo precisava se arrepender. E nós queremos nos arrepender. Nós queremos nos arrepender nessa noite. Senhor, há pecados não confessados. Senhor, há pecados que precisamos abandonar hoje, de uma vez por todas. O arrependimento, ele não vem
logo após o ato do pecado, porque isso é remorso. O arrependimento genuíno é uma escolha diária de renúncia. Senhor, nós queremos viver esse arrependimento. Um arrependimento onde somos convencidos pelo nosso pecado, convencidos de que somos pecadores, de que falhamos. E aí, Senhor, colocamos diante de Ti, abandonamos o pecado, voltamos o nosso coração para Ti, rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes. Quando entendemos isso, Pai, o que o meu irmão do lado vai pensar de mim não importa. O que o olhar de alguém vai pensar sobre mim não importa, porque o que importa é ser aprovado por Ti nos céus. Senhor, até quando vamos viver com pecados em nós, não confessados, porque temos medo do que vão pensar, do que vão achar, medo de perder uma posição na igreja, medo de perder um cargo, medo de perder algo. Senhor, nada pode nos causar mais medo do que perder, ó Pai, a nossa salvação. Senhor, traga-nos a uma realidade nessa noite. Traga-nos a uma realidade, Pai, onde nós vamos olhar para o nosso interior e vamos abandonar, Pai, aquilo que precisa ser abandonado. Uma decisão radical, uma decisão, Pai, que nós não vamos mais adiar para outro dia. Não vamos, amanhã eu abandono esse pecado, hoje é a última vez, não vou fazer mais, não há negociação com o pecado. Senhor, nós queremos abandoná-los, ó Pai, para que possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, eu quero fazer 2 apelos. O primeiro deles é para você que talvez está aqui e nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e deseja aceitá-lo nesse momento. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Glória a Deus, uma criança ali atrás. Alguém que deseja aceitá-lo como Senhor e Salvador? Talvez você está aqui, você já aceitou a Ele, mas você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar. Você quer retornar para a presença dEle. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Alguém que deseja voltar, Deus abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Alguém que deseja se consertar com Ele? Você deseja reavivar a sua fé? Você deseja voltar para a presença dEle hoje? É hoje, não é amanhã, é hoje. Não adie essa decisão. Deus está te chamando hoje. Ele está falando, abandone esse pecado hoje. Abra mão dessa vida de pecado hoje, que Ele quer transformar você. Ele quer transformar a tua vida. Ele vai usar você para algo poderoso, mas é preciso uma decisão. É preciso uma decisão. É preciso um mover do céu sobre a sua vida. Abra mão desse pecado. Abandone ele. Confesse ele. Há mais alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Glória a Deus. Toda a igreja se coloque de pé. Vamos orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, querido. Vamos orar por essa vida. A palavra de Deus diz isso. O arrependimento genuíno, ele vem através de choro, através de lamento, através de profunda dor. Quando somos convencidos de que somos pecadores, nós nos humilhamos na presença dEle. Pai, nessa noite nós queremos entregar sua filha diante de Ti. Senhor, ela está aqui te reconhecendo como Senhor e Salvador da vida dela. Pai, ela está decidindo abandonar a velha vida e viver a nova vida que o Senhor tem para ela. E nós como igreja queremos, ó Pai, liberar sobre ela um novo tempo na sua presença, um novo tempo, ó Pai, onde o Senhor será com ela, onde o Senhor, Pai, vai ajudá-la a vencer as dificuldades. Senhor, seja com a tua filha em nome
de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ceiar ao Senhor nesse momento. Deus seja contigo. Glória a Deus. Hoje, quem vai servir a ceia para vocês são pessoas muito especiais. São as nossas crianças. Amém? Vem para cá. Vocês que vão nos ajudar a servir a ceia nessa noite, pode vir para cá. Amém? Domingo que vem é o dia das crianças. E hoje eles estarão aqui servindo você nessa noite. São batizados nas águas. Todas essas crianças tomaram a decisão por Jesus. E o batismo é o que, irmãos? Arrependimento de pecados. Eles reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador. E é uma alegria saber que eles tomaram essa decisão por vontade própria. Eles quiseram. E hoje, eles vão servir vocês com muito amor e carinho. Então, pode entregar as bandejas. Conforme você for recebendo o cálice e o pão, você pode se sentar no seu lugar. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que são batizados nas águas, estão em comunhão com as suas igrejas. E o apóstolo Paulo recomenda que cada um examine-se a si mesmo. Então que você possa olhar para você nessa noite e possa participar da comunhão do corpo de Cristo. Podem servir em nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te
participar desse momento. Se coloquem de pé nesse momento. Antes de celebrarmos a ceia, vamos adorá-lo. Vamos declarar isso a Ele. Diga isso no mais alto tom da tua voz. Ele reinará. Dele é o reino. De todo nome está. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Vamos declarar mais uma vez que Ele é invencível, diga! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Vamos declarar que Ele é poderoso! Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Nós declaramos que o nome dele é mais poderoso do que tudo. Jesus Cristo de Nazaré veio à terra como homem e venceu o pecado. Jesus Cristo de Nazaré veio à terra como homem e venceu a perseguição, venceu as tentações, venceu as aflições. Jesus Cristo de Nazaré venceu o mundo. Não satisfeito em vencer o mundo e todas as coisas, ele foi levado até a cruz do Calvário. Isaías diz que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. Jesus Cristo de Nazaré, em uma sexta-feira, foi crucificado em uma cruz. Ele levou os meus e os seus pecados. Ele não tinha culpa. Ele não tinha pecados. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Ele obedecia ao Pai. Ele fazia a vontade do Pai. Mas ele foi entregue como culpado pelo meu e pelo seu pecado. Aquela cruz era para mim, era para você, mas ele suportou as nossas dores. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi levado ao mais alto ápice da humilhação. Mas ele sofreu tudo calado. Muitos perguntavam: onde está o seu Deus? Você não é Jesus o Nazareno? Mas ele não abriu a boca. Jesus de Nazaré foi morto em uma cruz, mesmo sem culpa.
E no inferno, após a morte de Jesus, havia uma comemoração muito grande, porque haviam derrotado o Filho de Deus, haviam matado a Jesus de Nazaré. Mas enquanto no inferno havia uma festa, Jesus com seus anjos foi até o inferno, tomou as chaves do inferno das mãos de Satanás. Não satisfeito em vencer o mundo, as aflições, as lutas, as tentações, o pecado, ele foi até o inferno e também venceu a morte. Ao terceiro dia, Maria Madalena vai até o túmulo, e ao abrir a porta do túmulo, Jesus não estava mais lá. Mas haviam 2 anjos sentados. E eles falaram: Maria, por que choras, Maria? Maria, por que choras? Maria disse: onde está o corpo do meu amado Jesus? Ele não está mais aqui. E os anjos olham para Maria e falam: Maria, Maria, ele não está aqui, Maria, porque ele ressuscitou. Ele não está aqui porque nem a morte foi capaz de detê-lo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou! Oh, Espírito Santo, Ele ressuscitou. Vamos declarar isso. Diga isso no mais alto tom da sua voz. Perto da sua família. Se a sua família não estiver aqui, pode ficar próximo à sua célula. Amém? Se una aí com a sua família nesse momento. Vamos celebrar esse momento como um memorial. Perto da sua família, com seu filho, com a sua esposa, com seu marido. Esse é um momento de renovação da nossa aliança. Pastor, eu estou aqui, mas minha família não está. Calma. Nós vamos declarar que é a última vez. Na próxima ceia você vai estar aqui com a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos escreveu sobre a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, versículo 23, ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória ao sacrifício de Jesus. Comamos o pão. Você está com seu cálice aí? Eu queria te convidar a você trocar com alguém da sua família nesse momento.
E a você declarar palavras de amor a Ele. A você dizer, olha, Jesus estabeleceu a ceia como uma nova aliança. E eu quero firmar uma nova aliança contigo. Uma aliança de amor, uma aliança de cuidado, uma aliança de carinho. Uma aliança onde eu vou proteger você, onde eu estarei contigo nos dias bons, nos dias maus. Onde quando você precisar de um intercessor, de uma intercessora, eu estarei do seu lado. E as aflições não vão mais ditar a sua vida. Os tempos difíceis não vão mais ditar a tua fé. Mas quando você estiver pensando em parar, em desistir, eu estarei lá para te animar outra vez. Quando você estiver achando que não dá mais, que acabou, eu vou estar lá te dizendo, aguenta mais um pouco. Calma, não é hora de parar, não é hora de desistir. Porque há um poder no cálice da aliança. Há um poder no sangue de Jesus. E diante dessa verdade, Paulo declarou que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Mediante a isso, tome do cálice nesse momento e glorifique o nome do Senhor em seguida. Glória a Deus! Cantamos aleluia! Cantamos aleluia! Cantamos aleluia! Glória a nessa noite para fazer um exercício essa semana. Olha para o seu interior durante a semana, pega um papel e lista os pecados que você precisa abandonar. Procure um irmão e confesse esse pecado para alguém, para que essa pessoa ore com você, ore por você. Porque, como eu falei, a palavra diz em Tiago que nós confessamos para sermos curados. O pecado é uma doença, irmão, e é uma doença que mata mais do que o câncer. É uma doença que mata mais do que muita coisa que a gente morre de medo por aí. Faça esse exercício essa semana. Você vai ver algumas coisas que talvez parecem travadas, destravarem na sua vida. Mas eu creio que você vai sair daqui entendendo essa palavra e vai viver um novo tempo na sua vida, você e Deus. Nós temos cantina hoje. Se você puder passar ali para abençoar o Ministério Preciosa, temos uma janta ali, você pode levar para sua casa. Nem precisa fazer janta, ô glória, amém? Cutuca alguém e fala: você vai pagar minha janta ali agora, ó. Fala: você não vai fugir de mim hoje não, hein? Amém? Mas abençoe o Ministério Preciosa. Eu quero te convidar a estar aqui quarta-feira, domingo que vem. Quarta-feira iniciamos a jornada dos sonhos. Nós vamos viver 3 meses em que os sonhos que nós estamos colocando diante de Deus, nós vamos trazer à existência. É uma jornada de fé, mas eu creio que a gente vai viver um tempo espiritual e poderoso nisso. Domingo que vem esteja aqui, traga um convidado, convide alguém para estar aqui com você. Dia das Crianças, um tempo muito especial.
na presença do Senhor. Fique com as suas mãos na posição de receber. Vamos agradecê-lo por essa noite. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui nesse lugar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. Essa igreja é sua, ela te pertence. Pai, muito obrigado porque nós não temos negociado o estar na tua presença. E aí por isso o Senhor tem falado poderosamente ao nosso coração. Leva-nos em paz para a nossa casa nesse momento. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda